E o nosso assunto agora, gente, agora é menopausa precoce, né? A gente abriu o programa falando sobre esse tema, que a gente vai falar com a doutora Ludmila Seco, ginecologista, e também a Denise Schmidt, que é advogada. E você de casa, se tiver alguma dúvida, já vai mandando a sua pergunta aqui, ó, para o nosso WhatsApp, 43 3315 1313. A sua participação é sempre muito bem-vinda por aqui, tá bom? Doutora Ludmila, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Quanto Adoro tempo? esse tema. Uma delícia estar aqui com você, tá? viu? Correria? Cuidando das futuras mamães, da criançada. Da criançada, das meninas. Mas que bom ter você aqui para falar sobre menopausa precoce, né? Exato. E a Denise Schmidt, que é advogada, minha amiga, também está passando por esse processo de menopausa precoce. Tô no começo, assim, tô naquela pré. Não estou ainda na menopausa, né? Mas estou naquele início, sentindo alguns sintomas, busquei o médico, fui fazer uns exames e daí essa situação mesmo da pré. O que é menopausa precoce? Como que a gente sabe que ela está chegando? Quais são os sentimentos que a gente tem? É um processo que toda mulher vai passar, né, doutora? Não tem como, mas tem umas que, como a Denise, como a própria Fabiana, chega antes. A gente vai chamar de menopausa precoce, Maica, aquela que acontece antes dos 40 anos de idade. Então, quando a última menstruação, né, se dá antes dos 40 anos, ou já existem evidências laboratoriais, né, então nos exames já mostra para a gente que já está caminhando para uma falência ovariana. Antes dos 40 anos, se isso acontecer, a gente vai chamar de falência ovariana prematura. Né, que é o termo científico correto. Menopausa é a última menstruação após decorrer um ano. Então, quando se passar um ano, você vai olhar para trás e vai falar, olha, minha menopausa foi dia 16 de março de 2024. Então, eu preciso desse tempo. No entanto, o diagnóstico ele pode ser laboratorial, né? Então, através de exames. E a gente tem alguns indícios, inclusive, como que realmente está caminhando para isso, né? Eu falo que a menopausa em si, né, a síndrome climatérica, pode ser que você comece hoje e você já chegue lá daqui a um mês, e pode ser que você pegue um caminho. E nesse caminho você vai tendo alguns sintomas, ainda não fecha o diagnóstico, como aconteceu com a Denise, né, como tem acontecido, mas é um caminho que pode ser que demore um pouquinho, mas vai culminar com a falência ovariana. O que você sentiu, Denise? Quais foram os sintomas que te levou a buscar, né, informação, o exame, diagnóstico para chegar a esse fechamento desse diagnóstico? Então, no começo do ano, eu comecei a ter calor. E assim, eu falava brincando que estava entrando na menopausa. A gente tem esse costume de brincar, né? Era um calor, assim, muito diferente desse que a gente está tendo. É algo que vinha assim... Sabe quando você faz uma piada e passa vergonha? Vem aquele calorão e depois passa? Eu sentia isso. Mas, na minha brincadeira, eu falava, estou entrando na menopausa, né? E, com isso, eu não menstruei em abril, não menstruei em maio, não menstruei em junho, não menstruei em julho. Eu falei, eu acho que tem alguma coisa errada, né? Ligou o alerta. Exato. Eu fui no ginecologista, que eu vou no Dr. Edson, e ele pediu os exames para mim. Nos exames relatou essa pré-menopausa, ele escreveu para mim entrando, né, no início da menopausa, e ainda não retornei. Na verdade, eu vou semana que vem. Para fechar o diagnóstico. Exatamente, eu vou semana que vem. Agora, como que foi receber esse pré-diagnóstico? É assustador? Qual que é a sensação, né? Porque a gente acha, né, que quando vai chegando nessa fase, a mulher, opa, tô ficando velha, já né, tem a questão ovariana, tudo isso. Qual que foi a sensação que você sentiu? Na hora, me deu muito desânimo, assim, porque como eu estava conversando, né, a gente se conhece já há algum tempo, e daí a gente estava conversando antes de entrar aqui. Eu gostaria de ter filhos, né? Com a minha idade, eu sei que não é impossível. Mas, assim, o primeiro baque para mim foi esse. Opa, tô entrando na menopausa, será que eu posso ser mãe? Sabe? É o primeiro questionamento, né? Eu chorei, não quis contar para ninguém, sabe? Dei uma choradinha, tudo. No dia seguinte, levantei... Né? Trabalhou muito isso na sua mente para estar aqui hoje, né, gente? Expondo, né, essa situação, porque não é fácil. Está muito fortalecida, né? Fortalecida, eu tô com 41 agora, né? Acho que eu não falei a idade no início do programa. E eu descobri
do 40 para o 41. Eu ia fazer o 41, né? Foi em abril. Então, e também uma coisa que eu senti muito foi desânimo, cansaço. Eu tinha um excesso de cansaço. Eu sempre fui ativa de academia, musculação. Eu não conseguia mais fazer meu treino. No momento eu achava que era falta de alimentação correta, fui no nutricionista para poder me alimentar melhor, porque eu falava, bom, se eu não estou conseguindo fazer o treino, que eu sempre fiz com facilidade, digamos assim, né? Eu sentia desânimo, cansaço. Para acordar, eu não tinha vontade de acordar mais, eu queria ficar deitada. Então, além disso, do calor, da falta da menstruação, eu tive muito cansaço, muito desânimo também. Esses são sintomas, doutora, mais frequentes? São sintomas mais frequentes, que a gente vai chamar de síndrome climatérica. Então, não é todo mundo que entra na menopausa que vai passar por esses sintomas que a Denise relatou, mas quem passa agrega esse sofrimento, né? Então, tem a questão, a gente divide, né, nessas questões. Então, tem a questão reprodutiva, porque é um baque, né? Você não poder mais, é aquilo que a Denise falou. Eu sabia que com 40, 41 anos talvez fosse difícil, mas não era né, não era taxativo, não era um diagnóstico. Né? Então, isso é uma situação bem difícil da gente o diagnóstico digerir. Não é fácil de digerir, não. Né? E o impacto na vida, né, da mulher. Então, essa queda hormonal, ele causa todos esses sintomas que a Denise relatou. Né? Então, os calorões e esse cansaço, que é um cansaço que o descanso não cura. Não supre, né? Não é suficiente, supre. Né? Então, você não se reconhece mais, Maica. Então, você não sabe onde você está nisso tudo. Né? Não é fácil, bem desconfortável. Né? Ó, e o pessoal está participando, a gente pediu participação. Deixa eu colocar aqui a primeira pergunta da nossa telespectadora, a Roberta. Ela está falando o seguinte: eu tenho 40 anos e faço uso de anticoncepcional. Como saber se estou entrando na menopausa? Tá. Então, o que acontece, Maica? No anticoncepcional, depende do anticoncepcional. A grande maioria tem 2 compostos. Um desses compostos, que chama etinilestradiol, pode dificultar o nosso diagnóstico precoce da falência ovariana, de que as coisas já estão caminhando para falência ovariana, para menopausa precoce. Outros anticoncepcionais que têm só um tipo de hormônio, você pode coletar os exames de forma independente, que eles não vão alterar o resultado. Então, a gente consegue acessar essa reserva de óvulos através de exames de sangue. Tá? Existem 2 exames que a gente pode fazer. Um deles é o FSH, né, que quando ele vem maior do que 20, em 2 avaliações separadas, a gente tem o diagnóstico de falência ovariana. E a gente tem hoje o antimileriano, que até quem está usando esse anticoncepcional com 2 compostos pode fazer, que ele vai falar sobre a reserva de óvulos. Então, vai falar para a gente se a gente está perto dessa menopausa ou não. Lembrando que não é porque, de repente, tem ali uma quantidade ali do antimileriano boa, boa não, né? Ok, que vai conseguir engravidar. Tá? Isso não significa. Por isso que tem que ter aí totalmente, né? É um sistema, né, sistema, Maica? Não é uma coisa isolada. Tem mais uma participação chegando, é a Érica, ela está querendo saber se estresse e irritabilidade aumentam também nesse período da menopausa precoce. Aumentam. Então, os sintomas, a gente divide os sintomas em sintomas clássicos e não clássicos. Sintoma clássico da menopausa: calorão, que são os famosos fogachos, que é exatamente o que a Denise relatou. Não é um calor habitual, é um calor que ele vem repentino, geralmente pega mais face, couro cabeludo, pode ruborizar, então você pode ficar vermelha, e depois que passa, às vezes pode dar uma sudorese. Então, você sente que está suando, pingando, né? mesmo, pingando, suando. A sensação de pingando mesmo. De pingar. Então, os fogachos e a secura vaginal. Tá? Pela falta de estrogênio, também pode cursar com secura vaginal um pouquinho mais para frente. Os não clássicos, Maica, a gente pode ter quadros depressivos, a gente pode ter quadros de irritabilidade, né? Você não se reconhece mais, ganho de peso, insônia, desânimo, cansaço, fadiga muscular, diminuição de massa muscular, né?
Então, vários Nossa, sintomas. são vários sintomas, gente. Sintomas. Não é fácil o negócio, não, né, Denise? Eu senti essa questão Né? da flacidez. Fala aqui no mic, ó. Fala aqui pra mim, Denise, aqui no microfone. O que você falou? Eu também senti essa questão da flacidez. Da flacidez. É mais um sintoma que nós mulheres acabamos sentindo. Deixa eu colocar aqui a Fabiana no bate-papo, que ela falou que ela também acabou entrando na menopausa precoce por conta do tratamento de câncer, né? Foi. Como que Já na foi? minha terceira quimioterapia, eu já não Já menstruava começou. mais. E aí, mesmo depois que acabou a quimioterapia, cirurgia, todo o tratamento, a radioterapia, não voltou mais. Então, aí foi passando o tempo e eu fui começando a sentir alguns sintomas. E aí, eu fui procurar o ginecologista e aí ele falou, vamos ter que fazer um exame. Eu fiz por ultrassom, né? E aí, realmente, quando a gente chegou lá, o ultrassom, os ovários já estavam... O exame de sangue já mostrava, os ovários já estavam bem... Eles murcham, né? Fica bem ressecado, atrofiado, Ele fica atrofiado e aí o médico falou, olha, realmente... ele falou até que poderia voltar, mas seria muito difícil porque o quadro já mostrava mesmo os exames, tudo, que realmente não... Era menopausa precoce. Menopausa química mesmo. É isso, né, gente? O que você deixa de mensagem para as mulheres? Como que a gente pode fechar esse bate-papo aqui de orientação sobre a menopausa precoce, doutora? Bacana, Maica. Então, a gente precisa ter em mente de que nós, mulheres, precisamos ter uma programação reprodutiva, independente de estar com um parceiro ou não. A programação deve ser nossa. E a gente deve focar os nossos esforços para isso. Então, congelar os óvulos é uma excelente opção, porque se em dado momento você engravida espontâneo, você pode desprezá-los, ou se você decide que não, a maternidade não é para mim, você também pode desprezá-los. Mas se você decidir que não, eu quero, mesmo com menopausa antecipadamente ou sem parceiro, a gente consegue tentar, tá? E outra situação no seu caso, que foi um caso que foi induzido pela medicação, pela quimioterapia, que isso é extremamente comum, a gente congelar logo antes de iniciar a primeira quimioterapia. Então, eu sempre falo, converse com um oncologista. Teve o diagnóstico? Já faça a programação. Né? Eu preciso de 13 dias. Entre o dia que eu começo a estimulação dos ovários até a captação e congelá-los. Então, isso dá a possibilidade, né, de depois do tratamento do câncer de mama finalizado ou qualquer outro câncer, a gente pensar em engravidar. Tá aí, Denise, muito obrigada pela sua presença, por contar um pouquinho da sua experiência, né? Relatar essa tua experiência em relação à menopausa precoce. É importante para mostrar, né, que no primeiro momento o diagnóstico realmente não é fácil recebê-lo, mas depois, vida que segue, né? E vamos que vamos, né? Isso mesmo. Quer mandar um beijo para alguém especial? Para minha mãe, para a família, para os amigos que estão assistindo. Exato. Tá certo. Obrigada pela presença, tá, doutora? Um beijo, sempre muito bom ter você aqui com a gente, tá? E agora tem receita do Vitrine com oferecimento de temperos Guidan. Roda a vinheta.